Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, dia 24 de agosto. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e fique sabendo que é sempre muito bom contar com o seu carinho e interação aqui no nosso programa. Hoje, no assunto do dia, vamos falar mais sobre os cuidados com a visão das crianças. É quinta-feira, você que está em casa já sabe que hoje tem receita. Vamos aprender a preparar uma lasanha de frigideira com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet, as vagas de emprego disponíveis para hoje, a enquete do dia, onde você vai poder interagir com a gente e muito mais. Só lembrando, o programa hoje ele está imperdível. E aproximar-se demais dos objetos, coçar os olhos, lacrimejar, ter dor de cabeça constante, esses são típicos sinais de que uma criança ela pode estar com alguma deficiência. Elas apresentam algum problema na visão e é muito importante que os pais eles tenham a iniciativa de levar os filhos ao oftalmologista, pois na maioria das vezes os pequenos eles não reclamam de nada. Uma criança ela pode passar um ano inteiro com rendimento ruim na escola e numa simples visita ao especialista descobre-se que ela tem alguma doença. E para nos ajudar com dicas e orientações sobre o tema de hoje, vamos conversar aqui no nosso estúdio com a doutora Priscila Andrade, ela que é oftalmopediatra do Instituto de Olhos do Recife. Também vai nos ajudar a entender mais sobre o tema a doutora Ana Maria Coutinho, ela que é oftalmologista da Oftalmax. Daqui a pouquinho a gente escuta aqui dicas e orientações, vocês pais fiquem atentos a esta edição do programa, mas agora vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema e quem vai contar essa história é a repórter Joyce Fernanda. Confira! A mãe e a professora foram as primeiras a perceber que Lucas, de 6 anos, tinha algum problema de visão. Ele sentia umas dores de cabeça, mas com o passar do tempo, aí fui chamada na escola e a professora, conversou comigo sobre essa dificuldade dele tirar no quadro para escrever, mesmo ele próximo ao quadro, mas ainda estava tendo dificuldades. A principal queixa do garoto era a dificuldade de enxergar as atividades na escola. Dor de cabeça. Eu tive que ficar próximo ao quadro. Lucas também reclamava muito de dores de cabeça e a mãe resolveu procurar um oftalmologista. Muita dor de cabeça e ele começou a vomitar, que eu cheguei até pensar que só era mesmo uma enxaqueca, que era muita dor de cabeça, vômitos e tal, mas quando eu vi que realmente era também por conta da vista. Aí foi que eu fui procurar um oculista, fiz o exame e foi constatado muito forte a dificuldade da vista dele. Lucas tem dificuldade para enxergar as coisas de longe e também tem sensibilidade à luz. Mas depois que os óculos chegaram, os incômodos desapareceram. Quando você começou a usar os óculos? Eu fiquei bom, aí eu fiquei melhor. Na escola não tinha mais dificuldade para tirar do quadro? E as notas melhoraram? Para que no futuro não surjam problemas piores, Marília não relaxa. Está sempre levando o filho ao médico e também reforça os cuidados em casa. Como está muito avançado, como pode-se dizer que demorou muito a levar ele para o oculista, que eu percebi muito tarde um pouco, então ele vai ter que passar por um processo de 6 em 6 meses para mudar e fazer o exame, novos exames. Não ficar sem um óculos, que foi também, o médico disse que não era para tirar o óculos para nada, só para tomar banho mesmo e sempre para dormir. E também não ficar com o celular, a claridade dificulta muito. E vai ficar perto da televisão. Isso, não pode ficar perto da TV, né? Isso, então esses são os cuidados que eu tomo mais com ele. E se o seu filho anda reclamando muito da visão, Marília tem um recadinho para você. Às vezes ele não teve tanto problema
com o olho, porque às vezes fica vermelho, tudinho. Então, tem filhos que procuram a mãe dizendo que está com um pouquinho de dor de cabeça e às vezes a mãe não acredita. Acha que é preguiça, que não quer estudar. Como eu dizia, né? Eu dizia, mentira, você não quer estudar. Mas não era. Era essa dificuldade mesmo que ele tinha nos olhos. Tá vendo você? A mãe pensando errado aí do pequeno Lucas, um menino estudioso, mas tinha essa dificuldade de enxergar e isso vinha comprometendo o rendimento escolar. Então você pai, você mãe, é um primeiro ponto que a gente pode trazer como dica, né? Se seu filho não está indo bem ali na escola, é bom você analisar todo o contexto. Daqui a pouquinho vamos compreender isso muito melhor com as convidadas que vão nos explicar isso e muito mais. Mas agora a gente abre o espaço do nosso programa para que você que está em casa venha participar aqui conosco. Vamos interagir, vamos participar, então vamos lançar a partir deste momento a nossa enquete. A pergunta de hoje, olha só, é a seguinte. Queremos saber de você que está em casa se você costuma levar o seu filho ao oftalmologista com a frequência. Sim ou não? Liga pra gente, a gente faz questão de saber se você tem levado aí seu filho com frequência ao oftalmologista. 3424-1977 é a nossa linha interativa, onde você vai ligar para a gente, responder aqui a nossa pergunta de hoje e também mandar alguma dúvida sobre o tema. Participe também através do nosso Facebook, nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/assunto do dia. Está disponível, acessa, deixa aí sua participação. Daqui a pouquinho as nossas convidadas elas terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. Manda também perguntas através do 99418-1206 é o nosso WhatsApp, 99418-1206. Participa, aproveita a oportunidade, daqui a pouquinho vamos ler sua pergunta ao vivo aqui no nosso programa. E a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia são os problemas de visão mais comuns em crianças e também em bebês. Segundo a Academia Americana de Oftalmologia, os problemas de vista como a miopia, hipermetropia e o estrabismo também e outros afetam mais de 20% das crianças em idade escolar. Isso significa que 1 de cada 4 estudantes sofre algum problema visual. E segundo estimativa do Conselho de Oftalmologia aqui do Brasil, mais de 250 mil crianças entre 5 e 15 anos de idade têm dificuldades para enxergar. E esses problemas eles podem causar prejuízo no desenvolvimento desses pequenos. Então, a partir deste momento, vamos ouvir dicas e orientações com as nossas convidadas que entendem e muito sobre o tema. Quero dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Doutora Priscila Andrade, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Seja muito bem-vinda também, doutora Ana Maria Coutinho. Prazer meu estar aqui outra vez, já estive aqui uma vez. Agradecer mais uma vez pelo convite, o programa é excelente, eu acho que essas dicas são realmente de extrema importância para a nossa população. E essa preocupação tem que ser quanto antes, né? Chegar a esse ponto de o rendimento escolar ser prejudicado, os pais que estão em casa precisam ser chamados ali pela professora para dizer que tem algo errado com aquela criança, ou a partir de que momento esse pai já pode fazer esse check-up, né? Como a gente assim fala, popularmente falando. Quando nasce tem aquele teste, o teste do olhinho, né, doutora? Após isso, tenho que me preocupar em levar meu filho com uma certa frequência ao profissional da oftalmologia? Sim, a recomendação da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria é que após o teste do olhinho, que é o primeiro atendimento ao nascer, né, o exame de triagem, façamos uma consulta de rotina a cada 6 meses nos primeiros 2 anos de vida e após isso consulta anual. A recomendação é essa, realmente, mesmo sem queixa, às vezes os pais não percebem. A criança pequena, ela usa muito a visão de perto. Então, o mundo da criança é o mundo de perto. Então, você não percebe que ela está vendo ruim. Então, são objetos grandes. Então, às vezes, os pais só percebem na idade escolar, que é quando realmente a professora diz, olha, ele está tendo um pouquinho de dificuldade, a criança fica um pouco mais dispersa na sala de aula, né? Porque, como não está enxergando, as outras coisas atraem um pouquinho mais e aí, infelizmente, muitas das vezes só percebem na idade escolar. Eu costumo dizer às pessoas que eu acho que essa foi uma das grandes importâncias do teste do olhinho.
além das grandes vantagens de detectar doenças precoces e tratamentos serem feitos precocemente, no caso, e darem visão a ter crianças que poderiam ter essa visão prejudicada no futuro, é justamente essa orientação. A orientação iniciar ali. A criança vai para o consultório com a mãe para fazer o teste do olhinho e a mãe sai do consultório com a consciência de que tem que voltar no ano que vem, no outro ano. Porque elas costumam não saber. Então, assim, doutora, eu não sabia que eu precisava trazer anualmente. E deixam realmente para trazer, como a doutora Priscila falou, quando a escola reclama ou quando a escola percebe ou a mãe percebe alguma dificuldade, apenas na idade escolar. Então, para mim, o maior valor do teste do olhinho hoje tem sido a orientação dos pais quanto à necessidade da rotina ao oftalmologista, mesmo em idades pequenas. Falando em prevenção, essa mãe ela poderia tomar alguns cuidados ainda na gravidez para tentar evitar algum problema oftalmológico nesse bebê, ou nessa fase da vida não tem como ter algumas precauções para não sofrer essa criança mais à frente? Na verdade, durante a gestação, algumas doenças infecto-contagiosas podem afetar a visão, né? Que com isso a criança nasceria com algum problema catarata, né? Algumas doenças de retina, toxoplasmose. Então, durante a gestação, não tem como a gente diminuir a chance dela ser míope, mas a gente vai prevenir doenças oculares, fazendo o pré-natal direitinho, fazendo a rotina, né? Cuidando algumas doenças que podem afetar os olhos. Principalmente essas doenças infecciosas e os cuidados gerais de evitar fumo, bebida durante a gravidez, que a gente sabe que também pode ter alguma relação. Mas, como a doutora Priscila falou, a parte da miopia tem muito a ver com a questão genética em si. Então, isso a gente acaba não podendo influenciar pelos cuidados da gravidez. Em relação aos primeiros dias de vida, tem alguns problemas na vista dessa criança que são mais comuns durante os primeiros dias de vida desse bebê? Tem problemas que são corriqueiros nessa fase da vida? Quais problemas são esses, doutora? Um probleminha muito comum no consultório nos primeiros dias de vida é a obstrução do canal lacrimal, da via lacrimal. Então, ao nascer, algumas vezes a via lacrimal não está completamente pérvia, aberta. Uma válvulazinha não está totalmente aberta e é muito comum chegarem com queixa que ele está com conjuntivite, os olhos estão lacrimejando muito, com muita secreção, e a gente precisa tomar esse cuidado, a orientação de higiene, massagem, para a gente conseguir corrigir esse problema, muitas das vezes clinicamente, sem precisar de um tratamento cirúrgico no futuro. E orientar as mães, porque realmente esse mito de que é conjuntivite é muito grande. Então, as mães procuram o médico, depois procuram a emergência, depois vão a outros médicos e saem de um para o outro, sempre dizendo, meu filho tem uma conjuntivite que não fica bom, eu já tratei e não fica bom. E é muito importante explicar que não é propriamente uma conjuntivite, é uma obstrução que está voltando porque o canal está obstruído. Então, se você não fizer a massagem, esperar o tempo certo da desobstrução, vai voltar mesmo. E não é porque o tratamento está sendo mal feito. Elas ficam um pouquinho ansiosas. Mas não está o tempo todo com esse olho remelando, sujo, doutora, e aí ficam realmente. O pediatra passa um antibiótico, às vezes pela ansiedade da mãe de tratar, e muitas das vezes a gente nem precisa de tratamento medicamentoso. É a orientação mesmo e o acompanhamento de perto. Se o canal está obstruído, a lágrima está acumulando, realmente aumenta a chance de contaminação e de conjuntivite. Mas a causa base não é infecciosa. A causa base é porque a lágrima não está sendo drenada direitinho. A gente listou aqui, né, alguns problemas comuns também, no caso o astigmatismo, miopia, hipermetropia, problemas comuns nas crianças. Astigmatismo, o que é que seria essa doença? Astigmatismo, a gente falou que é comum, mas quem está em casa que ainda não entende, né, sobre essa doença, o que é que seria, por definição? Eu gosto muito de explicar assim, a meus alunos assim. Eu vou começar falando um pouco da miopia antes de chegar no astigmatismo. Eu explico muito assim. Eu sou professora, então eu explico muito aos alunos assim. A miopia é quando a imagem
ela não é formada no local certo. O local certo que a imagem teria que ser formada seria na retina, para a imagem ser nítida. Então, quando a luz entra dentro do olho para formar a imagem, ela tem que cair em cima da retina. Quando o paciente é míope, por exemplo, essa imagem ela é formada antes da retina. Quando o paciente é hipermétrope, no caso da hipermetropia, a imagem é formada atrás da retina, prejudica mais a visão de perto. Já no paciente astigmata, no caso do astigmatismo, é como se ele tivesse duas imagens. Uma formada num local e outra formada em outro local. É mais ou menos assim, podendo ser uma para longe e uma para perto, ou duas para longe em locais diferentes, ou duas para perto em locais diferentes. Mas há dois locais que faz com que a imagem fique borrada. Exatamente porque ela não está sendo formada no mesmo local. Então, assim, às vezes o paciente até consegue enxergar, mas de uma maneira borrada, dupla, com a sombra. É mais ou menos isso. Então, às vezes, a definição é essa, mas às vezes a gente diz que quem tem astigmatismo, ela pode ter uma visão borrada tanto para longe quanto para perto, porque ela não tem nitidez, falta o foco. Né? Como a imagem está em locais diferentes, não consegue unir e formar uma imagem só, fica desfocada. Então, quando a gente corrige, ele vai ter uma visão mais nítida, com um foco definido, né? Para longe e para perto. É muito importante se falar isso, porque as pessoas chegam sempre perguntando. Miopia, a dificuldade é para longe, né, doutora? Hipermetropia é para perto, né? E astigmatismo? E aí, como a doutora Priscila disse, o astigmatismo, eu sempre digo isso também, borra para longe e borra para perto. A dificuldade do astigmatismo, na verdade, é para as duas condições, tanto para longe quanto para perto. E muitas vezes as pessoas relacionam o astigmatismo com a dificuldade na claridade. É aquele da claridade, doutora? Porque geralmente quem tem fotosensibilidade, né, doutora? Geralmente quem tem astigmatismo, ele tem uma sensibilidade à luz, depende também da posição do grau. E para naturalmente focar a imagem, ele fecha o olho. Então, esse movimento de fechar os olhos consegue diminuir as aberrações e a imagem ficar mais nítida. Então, ele tem... doutora, sempre fecha um pouco mais o olho para poder enxergar, ou muita sensibilidade à luz. Eles relacionam muito isso. A Priscila falou algo interessante, né? De corrigir esses problemas. A correção vem só através do óculos ou tem outras ferramentas também que vocês conseguem corrigir os problemas na visão? Nas crianças, a gente dá sempre preferência aos óculos, né? Já que a gente está falando de crianças. Mas a gente tem a lente de contato, que é um outro auxílio óptico. Temos as cirurgias oculares, que a gente pode também tratar os defeitos visuais. Mas em crianças mesmo, tem casos que nós precisamos entrar com o uso de lente de contato. Por exemplo, casos em que crianças tenham diferenças de grau muito grande entre um olho e outro. Então, eles não se adaptam bem ao uso de óculos. Aí, nesses casos específicos, a gente pode orientar e fazer o uso de uma lente de contato específica naquela criança. Mas a gente geralmente recomenda o uso de lente em crianças, em adolescentes, já com mais responsabilidade, a partir dos 13, 14, 15 anos, depende da responsabilidade da criança, do adolescente, e que a mãe perceba que tem condições de higiene e de limpeza. Tem os cuidados específicos, né? Tem que ter uma preocupação de higienizar esse material, de guardar, não dormir com a lente de contato. Não pode ir para a piscina com lente de contato. Né? Tem algumas restrições, né? Em crianças, principalmente esse manuseio é bem difícil. Quando a gente precisa usar lente de contato, a gente precisa muito que a mãe queira, pais, né? A ajuda dos pais. Tem que ter alguém responsável para colocar, tirar, higienizar, orientar, ficar de olho, né? E a gente falou também, né, muito importante, essa detecção precoce por conta dessa ajuda e essa correção seja precoce. Porque se essa criança, ela tenta, né, se esforça ali para enxergar, tenta fazer atividade e não consegue, quanto mais ela força essa visão para poder enxergar, mais aumenta esse grau, mais prejudica essa visão, mais prejudicada fica, ou não tem nenhuma relação? Não tem relação com o aumento de grau, mas tem relação com o desenvolvimento da visão. Então, a gente nasce com uma visão bem borrada e ela só se desenvolve com estimulação. Então, por isso a importância da consulta e do tratamento em crianças.
Porque se a gente não dá para o olho a melhor visão que ele possa ter, ele não vai ser desenvolvido. Então, quando a gente tem um problema visual e não trata na infância, a gente fica com aquela sequela, aquela visão ruim para o resto da vida. Então, até em torno de 8 anos, 6, 8 anos, é quando a gente termina o desenvolvimento da visão, é o momento em que o olho está precisando de estimulação para ele desenvolver. Daí a importância de você ir para as consultas, porque muitas vezes o problema é em um olho só. E aí uma criança dificilmente ela percebe a dificuldade visual quando ela tem um olho bom e o outro olho ruim. Nem ela percebe, nem os pais às vezes percebem. Então, se ela não for oftalmologista durante a consulta, que nós testamos a visão monocular, um olho de cada vez, aí sim a gente detecta. Então, se ela deixar para ir para o oftalmologista com 9, 10 anos e aquela visão do olho ruim, no caso, já está prejudicada, ela vai ter uma sequela para o resto da vida. Daí a necessidade de ir o quanto antes. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre problemas na visão nas crianças. E olha só, eu te convido a partir deste momento para que você confira junto comigo as notícias da internet sobre este tema, e quem vai trazer essas informações a partir deste momento é a Tânia Silva. Tânia, bom dia. Olá, Valdson, um ótimo dia para você. Para vocês de casa, um excelente dia. Hoje a informação está no blog bb.com. São 8 doenças oftalmológicas que afetam os bebês. De acordo com os médicos, os cuidados com os olhos dos bebês devem já começar na maternidade, quando se faz o teste do olhinho, um exame importantíssimo, onde é possível detectar doenças relacionadas aos olhos da criança. De acordo com a oftalmologista pediátrica Ana Tereza, aqui no Brasil, cerca de 4% da população tem estrabismo. Segundo a médica, esse problema afeta diversas idades, mas é bem comum durante a infância. O principal sintoma do estrabismo é o desvio dos olhos. A correção pode ser feita de forma cirúrgica ou a partir do uso de óculos. E agora a gente vai ao estúdio para saber até outras doenças que estão relacionadas com a saúde dos olhos das crianças. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e vamos dar continuidade falando sobre estrabismo. Será que é um problema comum aos pernambucanos aqui? Vamos saber das nossas convidadas, né? A gente entender um pouco o que é o estrabismo. É algo comum nos consultórios? Vocês veem cada vez mais esse problema nas crianças ou não? Aqui em Pernambuco não é um problema comum? É um problema comum na infância, né? Às vezes também desenvolve no adulto, né? Está relacionado como se fosse uma fraqueza do músculo. Os olhos, eles têm 4 músculos que seguram, que fazem a movimentação ocular. Por algum motivo, um é um pouquinho mais forte, um é um pouquinho mais fraco, e há esse desvio. Então, o estrabismo é bem comum na infância, nos primeiros meses de vida, até os 6 meses fisiológico. Então, muitas mães chegam no teste do olhinho: doutora, meu filho tá um pouquinho com o olhinho para dentro, tá com o olhar perdido. Isso é comum ao nascer. Depois dos 6 meses, realmente a gente trata como um problema ocular mesmo. E no caso, as mães, né, que tem o bebê e colocam o bebê ali no berço, e às vezes tem ali, no próprio berço tem um objeto, né, para essa criança ficar olhando. Muitas acreditam que por conta daquele estímulo, né, do objeto da criança ficar olhando, gera o estrabismo. Tem alguma relação mesmo ou isso é mais um mito contado? É um mito. Isso, na verdade, não existe. Nem o a favor, nem o mal. Algumas mães perguntam se tem algum problema de colocar o móbile, né, que você estava falando. Isso mesmo, doutor. Ou se isso vai estimular o estrabismo, ou se pergunta também se é bom para estimular a visão. Eu acho que, assim, qualquer tipo de estímulo visual é bom, certo? Seja através do móbile ou qualquer outro tipo de estímulo visual. Mas a questão de causar o estrabismo, isso é o puro mito. Aproveitando a oportunidade, a gente vai conferir a partir deste momento mitos e verdades. Muita gente, quando tem dúvidas, usa a internet para pesquisar, né? E lá a gente encontra muitas verdades que nos ajudam
a formar opinião, a ficar bem informado sobre os temas, mas também tem mitos e às vezes atrapalham, né? Vocês que são do consultório, muitas vezes recebem muitas mães com algumas dúvidas. Ah, vi isso na internet, doutora, estou preocupada, o que é que eu faço? E a gente vai auxiliar essa mãe e esse pai que estão nos assistindo. Vamos ver aqui as afirmações de hoje e descobrir se é mito ou verdade que a conjuntivite no recém-nascido, ela pode ser curada com leite materno? Mito ou verdade? Mito. 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 Total. Muita gente usa o leite materno, eu coloco para ficar bom, mas na verdade todas as substâncias que são colocadas nos óleos devem ser orientadas, né? Evitar colocar, a gente coloca às vezes água com açúcar, algumas outras coisas que podem até levar a lesões na córnea, irritar os olhos, né? Então, para conjuntivite no recém-nascido, infelizmente o leite materno não vai curar, se realmente for uma infecção. O soro fisiológico seria o mais indicado? Dentre eles, o melhor, mas o soro fisiológico também tem um grande risco de contaminação após aberto. Então, esse cuidado a gente também tem que ter com o uso do soro fisiológico. Eu acho que assim, na verdade, criança está com algum problema nos olhos, secreção, realmente tem que procurar um oftalmologista. Porque não é só o mito do leite materno. A gente vê usando chá de camomila, chá de erva doce. Então, assim, são várias crenças que existem que podem até vir a prejudicar realmente. Então, assim, evitar. Dentre eles, o soro realmente é a melhor opção. No caso de cair alguma coisa nos olhos, aí sim, vamos supor, caiu uma substância, ou caiu alguma poeira, uma sujeira, uma areia, aí sim, o recomendado é lavar, de preferência com soro. Se não tiver o soro disponível, água corrente, e procurar o oftalmologista. Ok, ótimas explicações. Vamos agora até uma próxima informação. Mito ou verdade que o lacrimejamento cura sozinho? A criança quando lacrimeja muito, com o tempo vai passar esse problema ou não? Tem que procurar ali ajuda, tem que ser feita uma intervenção, né? Mito ou verdade? Cura sozinho, doutora? Mito. Não cura sozinho. Como a gente já havia falado, muito comum no bebê o lacrimejamento por obstrução da via lacrimal. Então, a gente precisa tratar para poder ele curar, né? E muitas das vezes o lacrimejamento é um reflexo do olho, né? Então, tem ou por uma obstrução a lágrima não está drenando, ou um reflexo porque caiu alguma coisa, o olho está irritado. Então, a gente precisa saber a causa para poder tratar. Não pode ter a ansiedade de querer tratar. Isso é que é difícil da gente lidar. As mães, principalmente de primeiro filho, são muito ansiosas. Então, a gente tem que tentar realmente acalmar essas mães, porque o tratamento, principalmente o tratamento cirúrgico, não é recomendado nos primeiros meses. Nos primeiros meses, a orientação é realmente massagens e paciência. Esperar, tentar ver se aquele canal lacrimal vai abrir sozinho e vai melhorar esse lacrimejamento sozinho. Caso não ocorra, aí sim a gente passa para os procedimentos cirúrgicos. Mas a gente entende como médica a ansiedade das mães, mas a gente tem que tentar realmente acalmá-las e explicar que é um procedimento lento. E que precisa ser observado, né, individualmente, porque às vezes tem aqueles grupos, né, em redes sociais, grupo de mães que trocam ali experiências e às vezes uma fala um procedimento que foi passado para um filho, a outra quer adotar também, mas são casos diferentes, até né? Porque tem caso que cura sozinho. Tem caso que o canal lacrimal abre e cura sozinho, espontaneamente. Mas tem casos que vai precisar de um tratamento cirúrgico. Passa uma semaninha lacrimejando e depois ficou bom. Ok, vamos agora à próxima informação. Vamos descobrir, é mito ou verdade que só se opera catarata congênita quando a criança ficar maior, né? Quando ela crescer. Mito ou verdade? Muito mito. Então, a catarata congênita, o ideal, recomendado, é que a gente faça a cirurgia nas 6 primeiras semanas de vida, né? 6 semanas de vida, a criança está com 1 mês e meio, 2 meses. Então, quanto mais precoce a gente realizar a cirurgia,
melhor o resultado da cirurgia no sentido de estimulação, porque a catarata cristalino vai estar opaco, não tem estimulação, então a probabilidade da criança ficar sem visão diminui bastante se a gente faz uma cirurgia precoce. Então, uma das doenças que a gente exclui ou identifica no teste do olhinho é a catarata congênita, né? Então, por isso que é um exame de triagem do recém-nascido. Então, chegar para fazer teste do olhinho com 4, 6 meses, já passou do período crítico para a gente realizar um dos tratamentos que seria para a catarata congênita. E a catarata congênita, o tratamento inicial e urgencial, no caso, é a cirurgia, no caso. Mas lembrar que a cirurgia tem que ser feita o quanto antes, porque após a cirurgia tem um longo caminho pela frente. Isso sim é que é importante. O pós-cirúrgico é bem complicado, é justamente essa estimulação e esse monitoramento pós-cirúrgico é que vai poder dar uma visão àquela criança. Então são duas coisas conjuntas. A cirurgia precoce, o mais precoce possível, e a manutenção do tratamento constante e frequente durante toda a infância. Por que ela recebe esse nome de congênita, né? Tem algo diferente da catarata e catarata congênita ou é a mesma coisa? A catarata congênita porque a criança nasceu com ela, né? É congênita. A catarata é uma doença mais da idade, né? É o envelhecimento do cristal do olho, que é o cristalino, a gente nasce com ele transparente e com o envelhecimento essas células vão ficando opacas e o cristal vai opacificando. Então isso é uma doença relacionada da idade. Então é por alguns problemas durante a gestação, medicamentos, infecção, a criança pode já nascer com catarata, né? Tem a catarata congênita, que ela nasce com ela. Tem a catarata infantil, que pode apresentar durante a infância, né? E tem a catarata relacionada a consequências de algumas medicações, né? E agora a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa ainda tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente. 3424-1977, linha interativa disponível para você que está em casa. 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. Também você pode mandar a sua dúvida. Daqui a pouquinho nossas convidadas vão responder essa sua pergunta ao vivo aqui no nosso programa. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia para aprendermos mais sobre problemas na visão ali na fase da infância, né? Você que está em casa tem dúvidas sobre o tema, participa, aproveita a oportunidade. Temos aqui no nosso estúdio duas profissionais que entendem e muito sobre o tema. Elas estão nos auxiliando a aprender mais. Está também alertando a você pai, a você mãe que está em casa, procure o quanto antes, né, a visita, regularizar essa visita ao oftalmologista. Isso é muito importante e vai fazer muito bem a visão do seu filho. Aqui no nosso estúdio, a gente recebe, desde o início do programa, a doutora Priscila Andrade, ela que está nos auxiliando, oftalmologista, oftalmopediatra. Também nos ajudando a compreender mais sobre o tema, a doutora Ana Maria Coutinho, ela que é oftalmologista, estão nos auxiliando, trazendo dicas importantíssimas e falaram no bloco anterior alguns mitos e verdades sobre o tema e temos ainda 5 informações. Por favor, nos ajudem a entender se é mito ou verdade. Olha só o que diz essa próxima tela. Essa informação diz que ao nascer com os olhos grandes e azulados, é muita sorte dessa criança? Muita gente quer ter esse olho mais claro, né, doutora? Não. Isso é mito, realmente. Nascer com os olhos azuis, se você tem uma herança familiar de olhos azuis, é ótimo. Se você gosta de olhos azuis, ótimo. Mas olhos azulados e grandes, eles podem representar uma doença, inclusive, muito grave, que é o glaucoma congênito. Então, assim, olhos com tamanhos aumentados, o azulado, na verdade, pode ser uma das estruturas do olho, que é a córnea, que é a primeira estrutura do olho, ela, que é para ser transparente, ela às vezes, por estar demasiada, inchada, ela tem um aspecto de azulada. Ao invés de ser transparente, ela aparece como azulada. E justamente pelo aumento da pressão, o olho cresce. Então,
um olho maior do que o outro, ou o olho muito grande, protuso e azulado demais, isso pode realmente ser um problema patológico. Então, no caso desse, procurar o oftalmologista o mais rápido possível. No caso das crianças, o tratamento é com colírio também? Essa questão, se for glaucoma, doutor? Não, glaucoma congênito, normalmente, o tratamento é cirúrgico. E o quanto mais rápido também, melhor. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela. Olha só, é mito ou verdade que ler com pouca luz enfraquece a visão da criança? Mito ou verdade? Um ambiente um pouco mais escuro, né? Pouca luz vai enfraquecer a visão dessa criança? Mito ou verdade? Não vai enfraquecer, né? Mas o que a gente recomenda é que ao ler, o ambiente esteja claro, né? Porque se a gente está numa penumbra, dificulta o conforto visual, não é tão bom. E o que a gente fala muito em relação à claridade hoje em dia é que às vezes a criança fica no celular, na televisão, no ambiente muito escuro e só a luz do eletrônico. E aí, num ambiente um pouco mais escuro, a pupila dilata e a radiação prejudicial, ela penetra mais nos olhos e causa, a longo prazo, efeitos ruins, né? Então, toda vez que a gente precisar usar um eletrônico, televisão, celular, tablet, for estudar, o ideal é que a gente esteja num ambiente claro para ter o conforto, certo? E não, nos casos dos eletrônicos, não ser prejudicial essa radiação muito intensa. É interessante também dar uma pausa nesse estudo para tentar descansar um pouquinho a visão, ou não necessariamente? Posso passar 1, 2, 3 horas estudando sem tirar o foco ali dos livros? Desculpa, sempre é bom dar uma certa pausa, por alguns motivos. Primeiro, porque você está exercitando o músculo do olho, que é a acomodação, durante o uso da visão de perto. E isso é bom você dar uma certa pausa. E outra condição bastante frequente hoje é o olho seco, entendeu? Então, a leitura. Durante o uso de tablets, de computadores, de celulares, a gente observa que a incidência de olho seco cresceu muito. Então, isso é causado principalmente pela diminuição do piscar durante o uso desses aparelhos. Então, a parada para piscar algumas vezes mais, isso ajuda muito na visão dessas crianças e dos adultos também. Ok, ótima explicação. Vamos agora a outro ponto, outra informação. Olha só, é mito ou verdade que a cirurgia corretiva de miopia não é feita em crianças? É um pouco de verdade. Essa eu vou explicar porque, assim, é uma das minhas especialidades. Eu faço muita cirurgia de miopia, tá? De cirurgia refrativa. E, na verdade, ela não é feita em crianças porque o objetivo da cirurgia é tratar um grau estável. E a criança ainda está em crescimento. E durante o crescimento é justamente onde há o aumento do grau. Então, se o objetivo cirúrgico é tirar o grau, você tem que fazer a cirurgia no momento que o grau esteja estabilizado. Então, a gente recomenda que seja feito geralmente após os 18, preferencialmente após os 21 anos, mas a gente diz 21 anos, podendo ser 30, a depender do grau estar estável. Não existe uma idade padronizada. Tem que estar exatamente o grau estacionado para que aquela miopia ou hipermetropia ou astigmatismo não retorne após a cirurgia. Ok, vamos agora até outra tela. Olha só o que diz agora essa informação. As crianças, elas não podem usar lente de contato. A gente antecipou essa informação no bloco anterior do programa. Pode, não pode? Quem ligou a televisão agora, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Hoje o tema em debate é a visão dos seus filhos, dos pequenos. Problemas na visão das crianças. Elas não podem usar lente de contato? Será que podem, não podem? Por favor, nos ajude. Na verdade, não é o recomendado usar em crianças, mas em alguns momentos esse recurso se faz necessário para melhorar a visão, como a gente já tinha dito, em casos que os olhos não têm o mesmo grau, tem uma diferença muito grande, a gente não consegue fazer essa correção com óculos, então em alguns momentos a gente precisa tratar com lentes de contato, né? Mas a recomendação mesmo ao uso de lente de contato a gente usa mais em adolescentes e adultos. A lente de contato, ela é um auxílio óptico maravilhoso, mas ao mesmo tempo perigoso,
né? Ele pode ser mal usado, ele pode causar um dano ocular muito grande. Então, eu acho que a idade ideal é a idade da responsabilidade. Então, criança ainda não tem uma responsabilidade suficiente para limpeza, manutenção, colocação dessa lente de contato. Nos casos que a criança realmente precisa por uma ordem médica, aí sim o auxílio dos pais é totalmente recomendado, e aí o pai ajuda na limpeza, na manutenção, na colocação, na retirada, e aí sim, nesses casos excepcionais, a criança pode usar. Ok, vamos até uma outra tela. Temos aqui outra informação. O exame ocular ele deve ser feito só quando a criança consegue se expressar? Mito ou verdade? É um mito, né? Na verdade, a gente consegue avaliar a visão das crianças desde bebê. Às vezes a verbalização a gente não consegue, mas existem alguns exames que a gente consegue perceber o quanto a criança está enxergando, fixação, acompanhamento dos objetos. Às vezes crianças 2, 3 anos já conseguem reconhecer figuras, né? E existem alguns meios como teste de tela, que são, a gente consegue mensurar a visão, dependendo da fixação, onde a criança olha o objeto e o que chama mais atenção. Então, a gente não precisa da criança dizer o quanto está enxergando para a gente conseguir examinar. Então, os exames que a gente faz, exame de fundo de olho, verificação de grau, que é a refração, a gente não precisa da criança para isso. A gente tem utensílios que a gente consegue fazer o exame completo de uma criança sem ela precisar verbalizar o quanto está enxergando, o que ela está vendo. Na verdade, a expressão é a parte subjetiva do nosso exame. A gente tem uma parte objetiva e a gente tem uma parte subjetiva. A parte objetiva é feita através do nosso exame, como a doutora Priscila falou. Então, a gente faz exames de refração, se for preciso, exames de Teller, algum outro exame, que nos dá um grau, um valor. Agora, o refinamento, o ajuste, isso que é a subjetividade do grau, realmente a criança que não sabe expressar, ela não vai poder dar. Mas a gente já está ajudando muito essa criança, dando aquele grau objetivo que a gente encontrou no exame. E essa criança, ela ajuda muito também na hora de sentar ali na cadeira do oftalmologista? Tem alguns artifícios que precisam ser utilizados para convencer aquela criança que ela precisa ficar quieta ali e colaborar com aquele exame? É um desafio? Ou... É um pouquinho, né? Então, a gente utiliza brinquedos, né? A gente tenta chamar a atenção da criança com alguns objetos, né? Às vezes elas chegam um pouquinho assustadas e então fica um pouco difícil, mas senta no colo dos pais e aí a gente consegue examinar. Algumas vezes, em algumas raras exceções, a gente realmente não consegue. E se for extremamente necessário, a gente tem como a gente fazer um exame sob sedação em crianças especiais, né? Mas isso é uma raridade. Na grande maioria das vezes a gente consegue examinar direitinho a criança, um pouquinho de jogo de cintura, mas dá pra gente concluir o exame. Eu acho que é o prazer de atender criança. Eu acho que quem gosta de criança vai ter jeito com criança. Eu acho que assim, cada um tem seu macete e seu jeitinho com a criança. Eu gosto muito assim, eu tenho uma estratégia, a gente coloca muito aquele óculos para ver o grau, né? E eu sempre uso muito esse termo, vamos colocar o óculos do poder. Então assim, a criança diz, o óculos do poder, o óculos que vai lhe ajudar a enxergar. Porque geralmente quando você pinga os colírios, a criança fica enxergando mal, né? Então quando você coloca aquele óculos, você diz, agora eu vou colocar o óculos do poder que vai lhe ajudar a enxergar bem. Então, assim, são algumas coisas assim. Aí depois você leva uma brincadeira. Já que você conseguiu enxergar bem, você acertou tudo, então vamos tirar uma foto do seu olho e aí você consegue examinar. Então, assim, você tem que realmente usar de estratégias para ter uma boa dinâmica e um bom relacionamento para que a criança deixe você examinar. Eu acho que é só isso mesmo. Criar confiança, né? A criança confiar em você, que você não vai pingar nenhum colírio que dói. Graças a Deus, essa parte já passou, então não vai doer nada, tinha que só dar uma olhadinha no seu olho, examinar, e aí com o jogo de cintura a gente consegue. Ok, tem muita gente interagindo, muita gente mandando dúvidas, a gente vai começar a repassar essas perguntas, vamos ler a partir deste momento. Você que acessou nosso WhatsApp 99418 1206,
assessor deixou sua participação, sua pergunta, dúvida sobre o tema. Vamos ler aqui ao vivo e responder a partir deste momento. Muita gente interagindo, muita gente com dúvidas. E vamos às primeiras perguntas que chegaram. A Andréa Valéria, ela que é de Igaraçu, ela disse que tem uma filha de 9 anos e ela disse que a filha força muito a vista. Ela sente dores de cabeça e tem dificuldade na escola. Devo procurar um oftalmologista? Sim, Andréa, você deve levar sua filha ao oftalmologista. Ela pode realmente ter algum problema de grau, né, visual, que por isso ela está fazendo um esforço a mais para conseguir estudar, né, e aí com isso gera algumas queixas, né, dor de cabeça, cansaço, sonolência ao estudar. Temos aqui outra participação, agora é a Suzana que mandou a pergunta. Suzana de Camaragibe, ela quer saber se a retinopatia prematuridade pode causar sequelas graves. Minha filha fez a cirurgia e hoje ela usa óculos. A retinopatia da prematuridade, ela pode causar algum tipo de sequela, mas, Suzana, você está muito bem assistida, já que você fez um tratamento, já foi feito o tratamento a laser, e nos casos de uma boa assistência, como a que você teve, geralmente não deixa sequelas. Depende também, realmente, da gravidade do caso da sua filha, né? Eu não sei com quantas semanas ela nasceu, qual era o grau da gravidade do problema dela. Mas você já fez uma grande coisa para sua filha, que foi levá-la ao oftalmologista e dar o tratamento que ela precisava. Então, assim, provavelmente, se Deus quiser, ela não vai ter sequela nenhuma. Outra participação, agora a dúvida é da Natilde, ela que é de Olinda. Ela agradece aqui ao programa pelo assunto muito importante, reconhece aqui a importância também das convidadas, estão ajudando bastante a tirar todas as dúvidas de forma bem clara. Ela deixa isso aqui bem frisado na participação. Ela diz também que o neto ele tem uma coceira bastante, né, e constante nos olhos. Às vezes ele fica com os olhos vermelhos. É algum problema na visão? Ele nunca fez nenhum exame de vista. Não diz a idade do neto, mas ele tem essa coceira constante. O ideal é coçar mesmo até chegar a esse ponto do olho ficar vermelho? Na verdade, Natilde, é importante fazer uma consulta oftalmológica. É muito comum alguns processos alérgicos, a gente chama de conjuntivite alérgica. Um dos sintomas é esse prurido importante, né? Então, coçar os olhos pode nos levar a pensar em um problema por ele não estar enxergando. Às vezes as crianças têm alguns sinais subjetivos, coçam os olhos, mas muitas das vezes a conjuntivite alérgica é muito comum e muito frequente. A gente precisa tratar para não ter consequências, né? A doutora Ana Maria trata bastante conjuntivites alérgicas, né, doutora? Esse realmente é um dia a dia meu. Uma coisa realmente que parece simples, mas na verdade não é. Existem conjuntivites alérgicas realmente simples, existem conjuntivites alérgicas de graus extremamente graves. Então, assim, graves a um ponto de poder levar a doenças na adolescência, doenças que vão levar sequelas para o resto da vida. Então, assim, doenças como, por exemplo, na córnea, ceratocone. Eu sou especialista em córnea, então eu recebo pacientes com ceratocone. E o ceratocone tem uma relação direta enorme com a conjuntivite alérgica. O atrito dos olhos é a principal gatilho, é o principal causador do desenvolvimento do ceratocone. Então, a orientação, levar ao médico e tratar, nem que seja por um período prolongado, o uso de colírios por anos, talvez, seja mais benéfico para o paciente do que deixá-lo coçar os olhos. Então, assim, tem que realmente procurar o oftalmologista para que a gente veja qual é o grau dessa conjuntivite alérgica e dar as orientações gerais, claro, que precisam ser dadas para o paciente alérgico e depois passar os medicamentos que são precisos para que ele não coce os olhos. O objetivo é não esfregar os olhos. Ok, temos agora a participação da Luciene, ela que mora no bairro do Curado. Ela disse que tem um neto de 9 anos que tem 1,5 grau de miopia. Ela quer saber se isso é preocupante. Como devemos cuidar da visão dele? Ele usa óculos há 1 ano e com quanto tempo devemos repetir o exame? Luciene do Curado. Luciene, a princípio não é preocupante, ele já está sendo corrigido, né? Ele já está fazendo a correção dessa miopia. Na verdade, a recomendação é crianças, adolescentes, os períodos de crescimento, toda vez que ela tiver um
pulo de crescimento, né, um estirão de crescimento, provavelmente essa miopia vai aumentar. Então, a recomendação é a cada 1 ano. Às vezes, se a gente perceber que essa miopia está aumentando com uma velocidade maior, a gente precisa de um acompanhamento um pouquinho mais de perto, a cada 6 meses. E aí você vai observando, se você perceber que ela está com queixa, menos de 1 ano, já está com dificuldade na escola, ou em crianças, infelizmente, o óculos arranha mais rápido, quebra com uma facilidade. Então, às vezes a gente precisa de um acompanhamento um pouco mais de perto por conta disso. Então, você fez o correto, já levou seu filho, ele está fazendo o tratamento e agora é acompanhar. Ok, muita gente que está em casa está participando, você ainda pode interagir, mandar para a gente sua pergunta, pode responder também a nossa enquete. A gente vai conferir a partir deste momento a nossa pergunta de hoje. Temos a seguinte pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando. Olha só, a gente quer saber a enquete de hoje, a gente vai lançar mais uma vez, mostrar para você que está em casa e a gente quer que você responda essa seguinte pergunta. Vamos lá? Vamos conferir a nossa enquete de hoje. A pergunta já está ok, produção? Vamos lançar? Olha só. Você que está em casa costuma levar o seu filho ao oftalmologista com frequência? Liga pra gente, participa. Fazemos questão de saber como é que está a situação do seu filho, se você tem levado ele ao oftalmo, né, com tanta frequência. Sim ou não? 3424-1977 é a nossa linha interativa. Você pode ligar, participar aqui com a gente. 99418-1206 é o nosso WhatsApp, também está disponível para você interagir. E a gente vai seguir aqui com o WhatsApp. A dúvida agora é da Solange, ela que é de Camaragibe e quer saber a partir de qual idade a criança precisa fazer o exame de vista, mesmo sem apresentar nenhum problema. Solange, a gente falou um pouquinho já no começo do programa, o exame começa no recém-nascido, certo? Então a gente pede aos pais que levem seus filhos desde recém-nascido para fazer o teste do olhinho. E após o teste do olhinho, nos primeiros 2 anos, eles levem seus filhos a cada 6 meses e a partir dos 2 primeiros anos, anualmente, mesmo sem queixa alguma. Eu falei uma coisa muito importante no início, que é a criança poder ter um problema em apenas um olho e o outro olho está bom. Então, se a criança tiver um problema em um olho só, muito dificilmente, ou os pais ou a criança vai perceber essa dificuldade. Então, não vai procurar o oftalmologista. Então, só nós que que fazemos o exame a cada olho separadamente, é que conseguimos detectar esse problema. Então, mesmo sem queixa alguma, se seu filho tem menos de 2 anos, a cada 6 meses, se seu filho tem mais de 2 anos, anualmente. Temos aqui outra participação, agora uma participação interessante, a pessoa não quis se identificar, mas disse que o filho ele fica em média 2 horas e meia de frente ao smartphone ou tablet, jogando, né? Ele gosta muito de jogar nesses equipamentos. Isso pode ser prejudicial, esse tempo de exposição? Sim ou não? Sim, infelizmente, assim, a nova geração usa muito eletrônico, e eu estava até conversando com a Ana antes sobre isso, que a recomendação é que crianças abaixo de 2 anos nem usassem eletrônicos, né? Ou se usassem, e na verdade a partir de 2 anos, a recomendação é que seja no máximo 2 horas por dia, não seja contínuas essas horas, né? Descansar, e que essa quantidade de horas, 2 a 4 horas por dia, incluíssem também televisão. Então, televisão, celular, qualquer eletrônico, e que não passasse tanto tempo jogando. Então, se seu filho joga, então você vai, filhinho, para um pouquinho, vamos descansar um pouquinho, brincar de outra coisa, jogar futebol, estimular um pouco a visão de longe, não ficar o tempo todo com essa estimulação de visão de perto. Essa visão de perto está fazendo com que nossas crianças apresentem miopia mais jovens, e que essa miopia cresça, aumente com a rapidez maior do que nas gerações passadas. Então, a gente está tendo um cuidado dessa orientação no dia a dia no consultório, que realmente tente diminuir um pouco o uso de eletrônico, que dê intervalos nesse uso, para que a gente consiga cuidar e prevenir melhor essas doenças. E a gente estava comentando o quanto isso é difícil, né? Porque essa geração de agora, inclusive os nossos filhos, isso tem sido um transtorno para nós pais,
impor esse limite, né? São 4 filhos, doutora? São 4. São 4, tá aqui, né? Você viu por aqui. Isso, são 4. É muito difícil para a gente impor esse limite. Então, assim, eu acho que esses trabalhos novos que estão vindo, relacionados a, por exemplo, a incidência maior de miopia com o uso desses equipamentos, isso está um pouco agora chegando para os pais, e agora isso está amedrontando um pouco essa nova geração, e aí talvez a gente consiga, apesar de a gente tecnologicamente estar evoluindo, eu acho que talvez as novas crianças, os pais consigam limitar mais, porque a gente, pegar uma criança que já está utilizando tantas horas por dia, você impor o limite agora, é muito difícil. Então, eu acho que você tem que realmente começar de pequenininho a colocar esse limite para que não tenha esse hábito tão grande durante o resto da infância. Ok, vou pedir licença mais uma vez às convidadas, a gente vai a um rápido intervalo, mas antes, no próximo bloco aqui do nosso programa, tem receita do dia com a gastrônoma Luciana Luna. Luciana, o que é que você vai preparar para a gente? Tem uma receita imperdível no próximo bloco. Olá, Luciana. Olá, Valdson. A receita de hoje é uma lasanha bem diferente, na frigideira. Acho que vocês nunca viram. É já, depois do intervalo. Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar lasanha de frigideira. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Lasanha é um dos meus pratos favoritos, mas confesso que dá um certo trabalhinho na hora de preparar. Mas hoje eu vou ensinar uma alternativa super fácil e a lasanha toda feita na frigideira. Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes dessa deliciosa receita. Para a receita de hoje, você vai precisar de 2 colheres de sopa de azeite, 1 kg de carne moída, uma cebola picada, 700 gramas de molho de tomate, 3/4 de xícara de água, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, manjericão a gosto, hortelã a gosto, 300 gramas de macarrão para lasanha e 2 xícaras de queijo mussarela. Nós vamos começar a receita de hoje aquecendo a panela. Após aquecer bem, nós vamos colocar o azeite. O próximo passo é acrescentar a carne moída. Lembrando que ela não está temperada. Nós vamos refogar e em seguida acrescentar a cebola. Agora eu vou acrescentar a cebola e continuar refogando. Agora sim nós vamos temperar com sal e pimenta. Chegou a vez de acrescentar a água. E nós vamos colocar também metade do molho de tomate. Enquanto cozinha um pouco, nós vamos cortar o manjericão e o hortelã. Vou acrescentar o manjericão e o hortelã. Eles vão dar um frescor na nossa lasanha. Aqui nós temos as massas para a lasanha. Eu vou cortá-las em quadradinhos para ficar mais fácil. Cortei todas as massas para a lasanha e o próximo passo é acrescentar na panela. Agora nós vamos colocar o restante do molho de tomate por cima. Nós
vamos baixar um pouco o fogo e tampar a panela para que comece a cozinhar. A lasanha vai cozinhar por 20 minutos, lembrando que temos que mexer de 5 em 5 minutos para não colar no fundo da frigideira. Se a sua frigideira não tiver tampa, você também pode abafar com papel alumínio. A massa já cozinhou, agora nós vamos acrescentar a mussarela e depois tampar mais um pouco só para ela derreter. O queijo já derreteu. Caso você queira gratinar e sua frigideira for ao forno, você pode colocar 5 minutinhos lá. A outra alternativa é utilizar o maçarico, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou finalizar decorando com folhinhas de manjericão. Agora é só servir. Interessante essa receita, deliciosa. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe. Assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Lá na nossa fanpage você vai acessar facebook.com/assunto do dia e você vai encontrar essa receita completinha na nossa fanpage. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado por mais uma dica aqui no nosso programa. E por falar em coisa boa, a gente vai conferir a partir deste momento as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Olha só, vamos conferir juntos oportunidades para hoje, oportunidades de emprego. 2 vagas para mecânico de automóvel. Para você preencher uma dessas vagas, ensino fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.200 é o salário. 2 vagas para mecânico de automóvel. Vamos a mais oportunidades. Agora tem 2 vagas para pintor de automóveis. Ensino médio incompleto é a exigência. 6 meses de experiência e o salário é de R$ 937. São 2 vagas para pintor de automóveis. Agora tem 6 vagas para vendedor interno. Vendedor interno, 6 oportunidades. Ensino médio completo é a exigência. Experiência de 6 meses. R$ 937 é o salário. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. O Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, ele fica na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, te desejo muito boa sorte. E agora vamos seguir aqui respondendo as perguntas que chegaram através do nosso WhatsApp, através da linha interativa 994 18 1206. É o nosso WhatsApp, você ainda pode mandar sua dúvida. O tema de hoje, problemas na visão das crianças. Vamos responder aqui mais participações através do nosso WhatsApp. Você que mandou sua dúvida, preste atenção que a gente vai ler a partir de agora. Olha só, Agriberto Mota de Paulista, ele quer saber o seguinte: qual mal pode ocasionar aqueles óculos descartáveis que vende ali no meio da rua, que a gente compra na rua? Pode desencadear algum problema na visão? O que a gente se preocupa mais desses óculos é que eles não possuem lentes oftálmicas, né? Às vezes são lentes de plástico, lentes que não têm proteção ultravioleta, então acaba que seu olho fica um pouco mais exposto, ao invés de estar sendo protegido pelo óculos, ele está sendo mais exposto à radiação, a problemas que
essa radiação a longo prazo vai causando nos olhos. Então, por isso que a gente não recomenda, né? Principalmente óculos solares, né? A gente não tem garantia nenhuma que tem proteção, então a longo prazo você realmente pode ter problema. Às vezes acabam tendo um pouco de grau que você não tem, né? É isso que eu ia falar agorinha. Esses óculos, principalmente os óculos escuros, eles às vezes têm uma curvatura neles e eles induzem um grau e o paciente nem tem grau, então às vezes ele passa a enxergar até um pouco pior por causa dessa indução do grau causado por esse óculos mal feito, no caso. Então a gente se preocupa um pouco com esse uso, sim. Temos aqui mais participações. Agora, Vanessa Almeida, de Olinda. Meu filho de 7 anos, ele fica com os olhos vermelhos e coçando constantemente. É conjuntivite? Vanessa, muito provavelmente seu filho tem uma conjuntivite alérgica, não uma conjuntivite infecciosa por um vírus ou por uma bactéria. Pela recorrência que você está falando que ele tem, a probabilidade de ser alérgica é enorme. Então, assim, procura realmente um oftalmologista para que a gente possa te dar as orientações, tanto de orientações básicas na sua casa, de que você possa tirar de poeira, de tapetes, se você tiver animal em casa, algumas coisas que a gente pode te orientar realmente de produtos de limpeza, de cheiros fortes, tal, alguma coisa que a gente pode te orientar. E dependendo do grau dessa conjuntivite alérgica da tua filha, a gente passar realmente os colírios necessários para que ela diminua esse coçar, porque realmente o atrito constante aos olhos leva a algumas sequelas no olho que a gente com certeza quer evitar para tua filha. Então, procura a gente lá para a gente te orientar melhor. Ok, temos aqui a participação agora da Fátima, ela que é de Caruaru, tem 57 anos. Ela diz que os olhos eles estão ressecados há mais ou menos 20 anos. Há 20 anos ela não tem mais lágrimas. O que é que pode ser isso? Será que eu posso voltar a chorar um dia? É a dúvida da Fátima Macena, de Caruaru, de 57 anos. Olá, Fátima. Na verdade, o olho seco, principalmente em mulheres, após a menopausa, né, os hormônios diminuem, a lubrificação do olho realmente diminui. E aí a gente pode utilizar algumas lágrimas artificiais para você ter um conforto maior, né? Tem o uso de algumas medicações que possam melhorar também essa lubrificação. Então, o ideal é que a gente consiga examinar, graduar o seu olho, se é um olho seco mais leve, mais moderado, e assim poder lhe orientar na melhor forma para você ter um olho confortável. E em relação ao chorar, até chorar por conta do reflexo, né, o lacrimejamento. Quando o olho está muito seco, a gente lacrimeja bastante, né? Então, provavelmente você está sofrendo um pouquinho por conta disso mesmo, tá? E Fátima, outra coisa, muita gente acha que o olho seco é só pela falta da lágrima. E às vezes não é. Às vezes você tem a lágrima, mas sua lágrima não está numa qualidade boa. Então, realmente é importante que a gente avalie para que a gente possa realmente medicar de acordo com o problema da tua lágrima. Será que o problema é a falta da lágrima ou será que o problema é a lágrima de Fátima está ruim? Então, assim, a gente tem realmente artifícios medicamentosos como colírios em líquidos, em forma de géis, em pomadas e medicamentos orais até, por exemplo. A gente sabe que o óleo de linhaça, a reposição de ômega 3, é um grande auxiliador no olho seco. Então, assim, aumentar a reposição de ômega 3 já ajuda. Mas é importante também procurar um oftalmologista, porque nós sabemos da dosagem ideal para que tenha um benefício para o olho seco. Então, realmente, a mulher nessa idade tem esse problema, realmente. Piora muito, as mulheres principalmente. E a gente tem que ter essa consulta com você, porque existem outros medicamentos que você usa que pode estar tendo influência nessa sua piora desse seu olho seco. Outras doenças sistêmicas nessa idade que surgem, artrite, artroses, que também tem relação com o olho seco. Então, é uma junção de fatores que podem estar prejudicando esse seu olho seco. Ok, temos aqui uma última participação através do WhatsApp. Luan Micael, Jaboatão dos Guararapes, ele disse que está com suspeita de ceratocone. O que é isso? Como é o tratamento? Tem cura?
Luan Micael de Jabotão dos Guararapes. Priscila olhou para mim porque é da minha área de córnea, é isso. Então, Luan, veja, ceratocone, ele não tem cura, mas ele tem controle. A gente tem um tratamento para ele. Tá? Então, assim, o ceratocone, o que é bem o ceratocone? O ceratocone é uma protusão da córnea. A córnea é como se fosse a primeira camada do olho. Eu digo sempre, para ficar de uma forma mais clara, é como se fosse o vidro do relógio. É a primeira camada do olho. Essa córnea ela deveria ter uma forma única, uma curva única. E o paciente que tem ceratocone, ele tem uma área da córnea com uma curvatura aumentada. No caso, que faz um bico, como se fosse um cone. Por isso que chama-se ceratocone. Então, a gente tem alguns tratamentos para regularizar essa córnea, para que a gente deixe de ter esse cone. Então, a gente pode ter, em fases iniciais, o uso de óculos já resolve. Em casos um pouquinho mais avançados, a gente precisa do uso de lentes de contato, geralmente lentes rígidas. Passando desse estágio, que o paciente não consiga usar lentes, aí a gente passa para os procedimentos cirúrgicos, que nós temos dois mais utilizados. Um é o implante de anel, mais conhecido como anel de Ferrara, que é um implante de um anel dentro da córnea para tentar regularizar e puxar essa área do cone e diminuir esse cone. E em casos mais avançados, o transplante de córnea, que assusta muita gente, mas é extremamente bem sucedido. Hoje, a gente tem que inclusive parabenizar a Central de Transplante de Pernambuco. Nós conseguimos atingir o que a gente chama fila zero. Hoje a gente inscreve um paciente na lista de transplante, a gente consegue fazer esse transplante em menos de um mês. Eu sou uma das transplantadoras, então a gente hoje agradece a esse trabalho que tem sido feito pela Central de Transplante. Então, se um paciente precisar de um transplante, hoje ele não espera mais 2 anos, ele faz o transplante com 1 mês, entendeu? E os resultados desse transplante são muito bons. O sucesso do transplante é muito bom. Então, mesmo que você venha precisar de um transplante, Luan, fique tranquilo que você tem grandes chances de ter uma boa visão. Falar em resultados, a gente vai ver agora o resultado da nossa enquete. A gente fez uma pergunta aqui no começo do programa. A pergunta foi se você costuma levar o seu filho ao oftalmologista com frequência. 65% de quem ligou participou disse que sim. Está levando, né, com uma certa frequência esse filho ao médico, o oftalmologista. 35% disseram que não levam com frequência. Obrigado a você que ligou, participou, e também muito obrigado às convidadas. Nos ajudaram muito a compreender mais sobre o tema. Doutora Priscila Andrade, oftalmopediatra do Instituto de Olhos do Recife. Doutora, muito obrigado pela participação. O último recado são as considerações finais. Pode ficar à vontade. Olá, eu agradeço estar participando do programa. Foi um grande prazer poder ajudar, né, a todos que estão assistindo, a nossa população, para enfatizar a importância de cuidar da saúde ocular das nossas crianças. Isso faz com que a gente diminua a chance de baixa de visão preveníveis, né? Algumas doenças a gente pode tratar e não ter sequela visual para essa criança, para esse adulto no futuro. Então, lembrar pais, mães, todos os familiares a lembrar a importância e lembrar um pouco do oftalmologista, agradecer aos pediatras que hoje em dia mandam bastante, graças a Deus, assim, a pediatria em si já está tomando uma consciência, sempre orientam. Um ano já foi para o oftalmologista, então chegam muitos pacientes, não, doutora, sem queixa, foi uma pediatra que me orientou a vir. Então a gente agradece também essa ajuda para a população como um todo, né? Isso é uma ajuda, a conscientização dessa importância. Obrigado, doutora Priscila. Também muito obrigado, doutora Ana Maria Coutinho, oftalmologista da Oftalmax. Doutora, muito obrigado. O último recado também, fique à vontade. Obrigada pela participação aqui nesse programa do Assunto do Dia. É um programa realmente muito bom. E agradeço também a todos os telespectadores que estão nos assistindo. A gente fica realmente muito feliz de poder ajudá-los e tirar essas dúvidas que vocês têm. Eu acho que esse meio de comunicação, esse meio que a gente tem, que é a orientação, é o melhor meio que a gente pode ajudá-los, certo? Então a gente realmente, com certeza, tirou algumas dúvidas e outras dúvidas surgirão e a gente estará aqui, se Deus quiser, disponível para responder. Outros médicos também estarão para responder e
Qualquer dúvida também que vocês possam precisar, a gente estará disponível no consultório para o que vocês precisarem, tá? E o recado, como já foi dado por mim e por doutora Priscila, e é isso. Criança tem que ter um exame anual, pelo menos. Ok, mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso espaço. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e a audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!